escrito também, os irmãos que estão na Bíblia também podem acompanhar na sua versão, mas eu quero ler com vocês também, de acordo, está no telão. Vamos lá? Glória a Deus. Se quer colocar na linguagem de hoje, para ver se tem uma explicação mais clara para os nossos irmãos. Vamos lá, na linguagem de hoje. Glória a Deus. Esse texto maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. É a tradução linguagem de hoje. Pronto, chegou. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua esposa, também vendeu uma propriedade. 2. Com o conhecimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou-lhes: Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, entrou a esposa, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi este o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu: sim, foi este mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, os homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, ao passar Pedro, pelo menos a sombra dele se projetasse sobre alguns. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, que levavam os seus doentes e os atormentados por espíritos imundos. Todos eram curados. Digam amém. Para entender um pouco mais dessa história, é necessário então refletir um pouco do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, que vai falar sobre uma ação maravilhosa, uma igreja fervorosa, uma igreja poderosa no seu trabalho. A igreja, quando recebeu o Espírito Santo, ela foi sacudida de dentro para fora. Porque primeiro o Espírito Santo começa a trabalhar de dentro para fora, assim como em nós também, de dentro para fora. Então, o resultado, a ação do Espírito Santo dentro de uma igreja, é que ela se manifeste fora das suas 4 paredes.
Uma igreja que aqui se manifesta com poder, com graça, com unção. Poxa, os cultos são fervorosos, os cultos são maravilhosos, os cultos, né, são daquele jeito. Mas é uma igreja que ela se resume aqui dentro. Ela não se expressa dentro dos lares, né, nas ruas, nas praças, vamos lá, nas autoridades da cidade, nos hospitais, nos presídios. Ela se torna uma igreja tão minúscula e tão inferior para dentro. Porque Jesus quer que aqui você entenda que aqui é só um quartel-general. Seja abastecido, seja reabastecido, cheio do poder, da graça, da unção, para você descarregar isso aonde? Lá fora. E então a igreja estava vivendo esse momento, crescendo. A igreja estava uma maravilha. A igreja estava vivendo um tempo de milagres. Era milagre todo dia. O Pedro estava cheio de Deus, irmãos. O Pedro estava daquele jeito, né? E todo mundo ali queria estar perto, queria participar dos cultos. A igreja era superlotada. A igreja, né, estava vivendo algo que nunca antes tinha acontecido na história. E o homem de Deus ali, o Pedro, com os demais apóstolos, irmãos, onde eles chegavam, aí pronto, eram os milagres acontecendo. E essa notícia se tornou tão poderosa na cidade que, por exemplo, não cabia mais dentro da igreja. O pessoal fazia, sabe o quê? Colocava o povo no caminho, os doentes, as macas, as camas, no caminho, sabendo que Pedro e os apóstolos iriam passar por lá. Sabendo que se pelo menos Pedro não precisava falar nada, irmãos. Se ele passasse por lá, só a sombra dele, passasse, eles eram curados. Meu Deus, que poder de Deus. Imagina isso. Eu estou falando que a Bíblia está registrado, e eu creio nessa palavra. Você crê nessa palavra? E não foi Jesus. Não foi Jesus. Jesus falou assim, tudo vocês estão vendo comigo aqui, Pedrão? Está vendo aqui que eu estou fazendo aqui? Porque meu Pai me enviou para fazer essa missão. Vocês vão receber o poder de Deus, o Espírito Santo que virá sobre vós. E pode aguardar, coisas maiores ainda vocês vão fazer. Igreja Céu, escute, Jesus, Ele está falando isso para nós nessa manhã. Coisas maiores ainda vocês vão fazer. Então a igreja estava vivendo aquele momento extraordinário. Meu Deus, que coisa linda, que coisa extraordinária. E a igreja crescia, e lá tinha um homem de Deus, também um homem que é pouco falado, um homem que estava lá, né? Ali, equilibrado, um homem que as famílias também o admiravam, né? Mesmo lá, né? Sem aparecer muito, sem tribuna, sem pregar que nem o Pedrão, sem, né? Que nem os apóstolos. O nome dele era Barnabé. Esse homem que ele observava a igreja, ele observava a igreja assim, e ele percebeu. O Barnabé, não foi o Pedro que percebeu, escuta só, o líder da igreja, os apóstolos. O Barnabé percebeu uma falha na igreja. Qual que era a falha que o Barnabé percebeu? Sentado, cultuando, adorando a Jesus, ele percebeu que a igreja estava faltando uma atenção especial para um povo que era menos favorecidos na igreja, na sociedade, que eram os pobres, que eram as viúvas. Eles não estavam sendo assistidos, a igreja estava em festa. Poxa, olha, e aquele povo mais simples, que era difícil chegar, quando chegava a igreja já estava cheia, né? Não tinha mais nem assento para sentar, não tinha como entrar, ou quando ia comer, a comida também tinha acabado. Imagina, porque a ceia na igreja primitiva era todo culto, diga amém. E a ceia lá era comida mesmo, irmão. Pensa no banquete, pensa na costela no forno, pensa no negócio, né? Meu Deus. Mas esse povo, eles não estavam sendo alcançados. E então o Barnabé se preocupou com isso. Falou assim, não está sendo completa a obra. Para a igreja ser perfeita, né? Ela cumpriu o papel dela de verdade. Não se pode deixar os menos favorecidos de fora. Como que vai deixar essa viúva aqui, que não tem assistência, que não, né? E escuta só, as viúvas que eu estou falando, sem aposentadoria, né? Que hoje tem umas viúvas aqui ricas, glória a Deus, né? Eu estou dizendo assim, que não tinha, e passava por uma necessidade. E então o Barnabé aqui percebeu. E escuta, sabe qual foi o que o Espírito Santo gerou no coração de Barnabé? Sabe o que o Espírito Santo gerou e constrangeu ele? Porque o Espírito Santo nos constrange
daquilo que é para a gente fazer, a gente não faz às vezes. Sabe o que o Espírito Santo fez? Constrangeu ele. E ele falou: poxa, eu tenho uma propriedade que nem eu posso. Olha que gesto de Barnabé. Eu vou vender ela. E vendeu, escuta, e vendeu a propriedade dele. E chegou, escuta, irmã, estou no capítulo 4 ainda, vou já chegar no capítulo 5. Isso, vamos lá, atenção aqui na mensagem. O Barnabé foi lá cheio do Espírito Santo. Ele foi constrangido por ele para vender a sua propriedade. E ele vendeu a propriedade. Vendeu a propriedade e trouxe o montante da venda daquela propriedade, porque ele vendeu para um propósito. Ele vendeu e trouxe o dinheiro para o apóstolo Pedro e os demais apóstolos, dizendo: olha, está aqui um valor, eu vendi a propriedade, eu quero ofertar aqui, para nós atendermos a necessidade da igreja, que é grande. Imagina a alegria, irmãos. Supriu. Foi um olhar de um homem que estava sentado, de um obreiro da igreja, estava sentado ali, sem o microfone na mão, sem a tribuna na mão. Está entendendo? E então ele vendeu a sua propriedade e falou assim: vamos atender as viúvas, vamos atender os órfãos, vamos cuidar daqueles que não têm. E a Bíblia diz que a igreja se alegrou. Vamos lá, foi uma festa. Eu imagino, irmãos, agora a igreja tendo condição. Imagina nós tendo dinheiro aqui para suprir toda e qualquer necessidade. Jesus, imagina isso. E eu sei que nós vamos ter. Você concorda com essa palavra, irmão? Eu sei que nós teremos um tempo de abundância. Nós já temos esse tempo de abundância aqui. Concorda com isso, irmão? Eu vejo isso aqui acontecendo, e já na vida dos irmãos. Vamos lá? Então, capítulo 4, aconteceu tudo isso, e a igreja se alegrando. Escute-me, por favor. Agora eu vou chegar no capítulo 5, missionária Renata. Vamos lá, agora é o capítulo 5. Isso, vamos lá, no capítulo 5. Tinha um casal na igreja. Escuta só, esse casal, Ananias e Safira, não era um casal de fora. Eles eram da igreja. Eles ajudavam na igreja. Eles cooperavam, cultuavam na igreja, estavam lá. Qual foi ali o olhar? Eles perceberam a atitude de Barnabé. Eles olharam e falaram assim: rapaz, olha o que Barnabé fez. Olha, ninguém pediu para eles fazer, mas eles olharam os dois, falaram assim: mulher, nós também temos uma propriedade. E a mulher terminou também concedindo. Os dois também congregavam na igreja. E então, escuta só. E eles então venderam a sua propriedade. Só que quando receberam o montante em casa, concordaram, estiveram de acordo os dois. Falou assim: é muita coisa. É muita coisa. Vamos fazer o seguinte: vamos guardar essa metade aqui e deixar aqui, bora botar na nossa poupança, bora, e vamos levar só essa outra parte. E falar, se perguntarem, escuta, se o apóstolo Pedro perguntar, nós fala que vendeu só por essa quantia. Irmãos, escuta só, eles não foram obrigados a fazer isso. Entenda uma coisa, eles não foram obrigados, ninguém falou, os apóstolos não falou: olha, venda a propriedade, vocês têm também, faça igual a Barnabé. O apóstolo Pedro não fez isso, não fez. Eles fizeram de livre, espontânea vontade. Escuta, mas qual que foi o problema aqui, nessa questão? O problema aqui é que eles deram uma brecha enorme. Escuta, o diabo, quando percebeu a igreja primitiva crescendo, o diabo logo se levantou para uma grande perseguição à igreja. Sabe o que o diabo fez? Começou a matar os cristãos. E ele percebia que quando matava um aqui, nascia mais 10 ali. Quando o diabo jogava outro lá na arena, nascia mais 100 do outro lado, na arquibancada. E o diabo percebeu, falou: a estratégia está errada. O que eu estou fazendo aqui para tentar amedrontar esses cristãos
Quando eu elimino uma, nasce 10, nasce 100, nasce 1000. Está errado a estrutura. Então a estratégia dele foi diferente. Sabe o que foi? Procurar alguém dentro da igreja com uma brechinha para ele entrar. Qual foi o problema aqui? Esse buraco aberto de alguém dentro da igreja para ele entrar. E ele então encontrou o coração de Ananias e de Safira. Escuta, esse casal, eles sim faziam um trabalho na igreja. Eles sim estavam trabalhando e fazendo isso. A venda da sua propriedade era o bem que era deles. Fizeram tudo em comum acordo, como já falei. Agora, escute só, o confronto de Pedro, na hora que eles chegaram para lançar a oferta. E primeiro, escuta só, primeiro veio o marido, veio o Ananias, a esposa ficou. E chegou lá, trazendo esse valor. Me escuta só, irmão. Quem falou para Pedro, o apóstolo, sobre essa questão, foi o próprio Espírito Santo. E só perguntou para ele: é verdade que você vendeu a sua propriedade por este valor? E ele falou: é verdade. Ele falou: Ananias, tipo assim, por que você fez isso, meu irmão? Qual que é a necessidade? Escuta, irmãos, o Espírito Santo sabe de tudo. Não engana nadie. Não tem ninguém que passa desapercebido. O gesto do Eri, o coração do Eri. Escuta só, por favor. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem de hoje, eu coloquei aqui: um coração, o nosso coração deve estar no lugar certo. É o tema da nossa mensagem de essa manhã. Se eu fosse dar um tema para isso, é isso aqui. Sabe o que é? O nosso coração deve estar no lugar certo. Eles estavam congregando na igreja, eles estavam fazendo parte, ajudando de tudo, das festas, da cozinha, da comida. Meu Deus, no mercado solidário, eles estavam fazendo tudo. Mas o coração não estava no lugar certo. E olha o que trouxe. Qual foi a sentença de você estar em um lugar onde o seu coração não está? Ô Ananias, por que você fez isso, meu filho? Você está aqui com a gente, vendo as maravilhas do céu acontecendo. Por que você mentiu, meu filho? Olha, Ananias, você não mentiu a mim, mas ao Espírito Santo. E a partir desse momento tu não vive mais. Caiu na hora, irmãos. Olha o que traz para nós essa manhã uma reflexão sobre este ato. E aí você vê, na verdade, muitas pessoas que passam ano e vem ano, e a mesma coisa, e vai, e não tem vida para fazer, e vamos falando dessa morte espiritual. Escuta, a porta aberta aqui, o caminho direcionado pelo Senhor nesta manhã é: tudo que você fizer, faça com o coração completo, no lugar certo. Não adianta você estar aqui querendo fazer forçado. Não adianta você estar querendo aqui dizendo: eu vou só entregar metade, a outra metade eu não vou entregar. Não é saudável para você, meu irmão, minha irmã, porque na verdade você não está aqui diante de homens, está diante do Deus Todo-Poderoso. Entenda isso na tua caminhada, entenda na tua história. O trabalho que você faz, ele não é vão do Senhor. Nós devemos entender isso. Um ato que parecia ser tão generoso. Escuta só, o Ananias aqui, ele queria viver o princípio da generosidade que o Barnabé já estava vivendo. Porque quem vive esse princípio da generosidade não espera, escuta só, não espera nem o pastor pedir. Ele está sentado aí, ó, e ele observa a necessidade. Escuta, vem para cá. A graça chegou, não é mais o tempo da lei, a graça chegou. E aí eu disse aqui outro dia, falando assim: ó, você sabia que eu não quero que você dizime aqui por obrigação. Eu não quero que você oferte aqui por obrigação. Sabe por quê? Porque vai lhe causar morte. Vai lhe causar morte espiritual. Você não vai ter vida. Mas pastor, um irmão falou: a igreja vai falir. Você está falando isso, os irmãos já não gostam de dizimar. Escute-me, por favor. Se a igreja não gosta de dizimar, é porque a vida ainda não chegou nela.
Escuta, se você como pai de família, como mãe de família, você não tem o hábito de dizimar, de ofertar na casa do Senhor, de fazer isso agora, isso por um coração de gratidão a Deus, é porque falta alguma coisa ainda no meio do caminho acontecer na tua história. Você precisa reconhecer, meu irmão, minha irmã, isso, que a porta é Ele que abre, é Ele que te faz caminhar e viver. Ele está te dando sinais há dias. Eu vou te mostrar aqui, mas o teu coração tem que estar completo aqui. E às vezes a bênção não chega para você ainda, sabe por quê? Porque o teu coração não está completo nisto. E sabe o que acontece? Outro dia eu ministrei aqui, irmão, e falei aqui, escuta, deserto não é do diabo. Esse tempo de sequidão não é do diabo, não. Sabe o que é? Deserto é escola, é de Deus. É Ele te trazendo para você sentar aqui e vai mostrar, quero te mostrar, meu filho, que não é por aí o caminho, é por aqui, essa sequidão, eu vou fechar a torneira um pouquinho aqui para você entender que é, sabe por quê? Porque tu só me busca quando não está seco. Quando está um pouquinho, tem um pouquinho de água, um pouquinho de reserva ali, tu nem aí para mim, tu nem está aí. Então o nosso Deus, escuta só, irmãos, a Bíblia diz que as bênçãos é para todos nós aqui, nós vivemos. Escuta, por favor, igreja céu, aleluia. Se você obedecer bem o que está escrito nesta palavra poderosa, a Bíblia diz assim, se você atentar bem, obedecer esses mandamentos aqui, você vai viver o melhor desta terra, você vai comer o melhor desta terra, você vai andar no melhor desta terra. É a palavra que vem sobre nós essa manhã. Agora, tem que ser sincero. Você não deve estar aqui dizendo, eu preciso ir para a igreja porque o irmão não vai. Eu preciso tocar o teclado porque o tecladista não vai. Eu preciso estar lá para cantar porque o irmão não está. Eu preciso ir no mercado solidário porque se eu não for. Não é esse coração que Jesus quer de você. Não é esta postura que Jesus quer de você, meu irmão. Tu quer ver o Senhor mudar a história sua primeiramente, da tua casa, da tua família, dessa cidade, quando o teu coração for completo aqui. E seu coração estiver completo aqui, de verdade. O coração do Ananias, infelizmente, ele não estava vendo tudo acontecendo, mas não estava no lugar certo. O diabo percebeu essa brecha enorme de um casal que estava dentro da igreja. E então ele injetou nisso. Logo os diáconos da igreja, os que serviam ali, quando viram Ananias morto no chão, não teve nem velório, pegaram ele, tiraram para fora e já foram sepultar. Nenhum tempo para honrar o corpo teve, nada. Porque às vezes o que a gente faz é tão ridículo, é tão horrível, que não merece receber honra nenhuma, mérito nenhum, irmãos. Nada. Escuta, não adianta você passar mais um ano aqui na igreja. Escute, por favor, com o teu coração cheio de mágoa desse jeito, metido, nariz empinado. Se você não estiver aqui com o coração de Jesus, sabe o que é o coração de Jesus? Pronto sempre para servir, pronto sempre para abraçar. Essas pessoas doentes mesmo, porque a igreja é local para receber pessoas doentes, pessoas sujas, pessoas que estão, na verdade, tentando se firmar, e o inimigo acha umas brechas na vida dele e vai sujando ele cada vez mais. Você tem a obrigação, como missionário, como missionária, fazer sabe o quê? Pegar essa pessoa, trazer, amar ela, acolher ela, trazer para cá, dar aquele banho espiritual na vida dela, dar o alimento certo para a vida dela. E você vai vendo aquela pessoa se equilibrar, se firmar. Daqui a pouquinho, tu tem uma pessoa totalmente salva junto com você para multiplicar o reino de Deus. A Bíblia diz que Ele não veio para os que são, Ele veio para os que são doentes. E muita gente hoje não dá. Sabe por que tem gente dentro da igreja expulsando outras pessoas para fora? As pessoas chegam doentes porque também está doente. Sabe por que, na verdade, que alguém trata mal as pessoas aqui dentro? Na verdade, principalmente os que chegam aqui, sabe por quê? Porque ainda está doente, não foram curadas nesse tempo. Mas em nome de Jesus Cristo, tu vai começar um ano extraordinário sobre a tua vida, meu irmão. Tu vai entender, o próprio Espírito Santo vai reger a tua vida por completo, e você vai se reorganizar, e tu vai produzir frutos
excelência para o reino de Deus. Tu verás o fruto do trabalho de tuas mãos. Tu verás. Então isso vai te trazer vida. Eu disse aqui outro dia: quer se firmar na fé de verdade? Quer ver a tua fé se multiplicar? Quer ver isso acontecer? Sabe o que é? Tu vai vendo os milagres de Deus acontecendo na caminhada. Escuta, se você for esperar um nível de perfeição, irmão, para depois fazer a obra do Senhor, tu nunca vai conseguir. Está fraco na fé? Vem trabalhar. Escuta, vem trabalhar, vem trabalhar, vem trabalhar, vem trabalhar. Sabe por quê? Que na verdade aqui junto com o colegiado de pastores, outro dia nós falamos assim: famílias, famílias, por favor, famílias, tu tem alguém aqui que é o teu maridão cantava na igreja e não canta mais. Família, o teu filho tocava e não toca mais. Família, no culto da família, vamos fazer o seguinte: forma um coral com eles. Diga para o teu filho que nunca mais cantou na igreja, diga para ele assim: nós vamos cantar, a nossa família vai ser o dia da nossa família, nós vamos tocar, nós vamos fazer. E sabe por que eu trouxe eles aqui? Sabe por quê? Porque isso é a Bíblia que manda fazer. Teve uns colegas tão religiosos, tão grandes, chegaram para mim: pastor, eu estou indo embora desta igreja, porque você está contaminando o altar da igreja, né? Está contaminado o teu coração. Porque se tu tem esse pensamento, tu pode ser pastor, pode ser o que for, tu não está liberto ainda. Não é o coração de Jesus que está em você, meu irmão. Se tu não tiver prazer de amar as pessoas que chegam aqui, independente de quem elas sejam, porque o diabo pegou elas, encontrou uma brecha. Escuta só, o diabo encontrou uma brecha na vida das pessoas e destruiu elas. Acabou com os sonhos dela, acabou com toda expectativa, a esperança que estava plantada no coração dela. Então a tua atitude, o teu posicionamento deve ser de correr, beijar esse menino, essa menina, trazer de volta para Jesus, dizer: para você tem jeito ainda. O inimigo disse que não tem, para você tem jeito. Mas não dá hoje para viver, né, vivendo como se tivesse tudo bem. Escuta, por favor, o teu coração ele precisa ser parecido com o coração de Jesus. Isso, Jesus tem que ser aí dentro de você. Aleluia. Ser cristão, sabe o que é ser cristão? É você ser um pequeno Cristo. É ser um cristão de verdade, um pequeno Cristo aí, ó. Aleluia. E aí você vai ver, quer ir mais longe? Tu vai ser que nem Pedrão mesmo. Isso, tu vai passar e a sombra vai curar. Tu vai colocar a mão e os milagres vão acontecer, porque Jesus te deu essa autoridade, no nome dEle. Agora sabe quando isso vai acontecer? Quando for verdadeiro o que você faz. Quando for um coração verdadeiro mesmo. Isso, e quando você entender, ser grato ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem, por tudo que Ele faz. Porque é Ele que rege a nossa vida, meu irmão, minha irmã. É Ele que rege em tudo a nossa vida. Vamos lá, para nós ir finalizando aqui. Diante desse texto, eu trouxe algumas lições para nós aplicarmos na nossa vida hoje cotidiana. Dentro desse texto, já entendemos aqui o que aconteceu. E só para finalizar, depois que os obreiros da igreja sepultaram o Ananias, 3 horas depois, o temor, aquele acabou de acontecer. Em 3 horas, irmão, uma notícia ruim já chegou longe, hein? E não chegou para ela, para a esposa, para a dona Safira, a toda, né? Chegou também na igreja. E foi lá, e escuta só, imagina uma igreja, não estou falando de igreja de 100 pessoas não, irmão. Eu estou falando de uma igreja de milhares de pessoas. E escuta, Ananias e Safira não era qualquer um não. Sabe por quê? Porque eles tinham acesso fácil aos apóstolos. Compreenderam? Eles tinham acesso fácil. Então eles eram algumas pessoas que desenvolviam algum trabalho específico na igreja lá. Eram obreiros de valor na igreja. Diga amém. Eles tinham acesso. Ela já veio direto. Nem falou com o porteiro para poder falar, né, os boas-vindas aqui na igreja. Nem falou. Nem falou com os pastores do colegiado. Já veio direto. Ela tem acesso direto. Chegou lá. E o Pedrão de novo, irmão, o apóstolo Pedro. Eu não falo Pedrão com carinho, tá, irmão? Com respeito, viu? Um homem de Deus, apóstolo Pedro, cheio de Deus, do Espírito Santo. Escuta, para falar. E ele só perguntou: minha irmã, irmã, é verdade que vocês venderam essa propriedade por este valor mesmo? Ela falou: é verdade.
Escuta, nós precisamos rever, na verdade, sobre o que sai daqui e o que sai daqui de dentro. Não dá hoje para a gente falar uma coisa daqui e o nosso coração ser diferente. Que nós possamos, na verdade, lançar palavras que estejam plantadas aqui dentro, mas sejam palavras de vidas. Você vê muitos irmãos hoje jogar muita conversa para fora. Escute, isso só revela quem você é, quem o Eri é, o que sai aqui de dentro. Sabia disso? A Bíblia fala o seguinte, que a boca vai expressar o que o coração está cheio. Desculpe-me, mas eu gosto muito dessa palavra pastoral, de direcionamento para a nossa igreja. Estamos terminando o ano, e tu não vai terminar o ano da mesma forma que tu está caminhando até agora. Não vai. O Espírito Santo falou muito comigo sobre essa palavra. Então assim, escuta, primeira lição, que eu quero que você grave isso. Olha, primeira lição é: tudo que você fizer, faça de verdade. Esteja aqui de verdade. Vá limpar a igreja, mas limpe de verdade. Outro dia eu disse para um irmão aqui: pastor, eu não estou indo hoje porque eu não estou muito bem de saúde. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Falou para mim de verdade: nadinha, é preguiça. Ou você acha que o Espírito Santo não fala ainda hoje? Para mim é verdade. Eu só disse para ele assim, falei: meu irmão, eu quero uma postura sua. Não precisa o irmão mentir para mim. De verdade eu falei para ele: não precisa você mentir para mim. Você não está mentindo só para mim, mentindo para o Espírito Santo de Deus. Não faça isso. Fala que você não quer vir mesmo, que você está com preguiça, está na cama, e as tuas prioridades hoje são outras. Pronto, seja verdadeiro. Quando você chega aqui, se rasgue na presença do Senhor. Faça isso, por favor, seja verdadeiro. Quem é verdadeiro alcança a misericórdia. Jesus foi pregado numa cruz, um ladrão à direita e outro à esquerda. Estava lá. Um ladrão começou, se tu és, começou a zombar dele. Tu não fala que é o Cristo, que faz tantos milagres? Se tu és o Cristo, por que tu não sai-te daí agora? Salva-te e a nós também. Começou a zombar. Jesus conhece o coração dele. Mas o outro que estava do outro lado repreendeu o companheiro lá. Falou: rapaz, nem na hora da morte tu quer temer a Deus. Olhou para Jesus e falou assim: ô Jesus, lembra-te de mim quando tu chegares lá no teu reino. Ou seja, uma oração verdadeira na hora da morte, um coração verdadeiro. Jesus, lembra-te de mim. Sabe qual foi a resposta de Jesus para aquele homem? Estava sendo morto ali por conta dos seus atos, por o que ele fez. Sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Naquele momento, ali nos segundos, ou no minuto final da sua vida, Jesus olhou para ele e falou assim: meu filho, hoje mesmo tu estarás comigo no... Sabe por quê? Quem é verdadeiro alcança misericórdia. Sabe onde se reflete essa palavra linda? Sabe onde se reflete? Na parábola do filho pródigo. O irmão mais novo lá, cabeça dura, não quer ouvir conselho de muita gente, muito menos dos pais. Vai lá, pai, escuta só. O que ele fez, irmão, foi um ato muito terrível para um judeu. Não se pede a herança de um pai vivo, irmão. Quando, não há tradição judaica, quando você pede uma herança para um pai vivo, é você dizendo: pai, para mim você não existe mais, para mim eu já te considero como morto, então eu te quero que você me dê a parte da minha herança. Não é o dinheiro que o pai jogou para fora naquele momento, dando para o filho. Foi esse lado sentimental do pai, do amor do pai para com o filho. Era o pai dizendo, mesmo ele vivo aqui, eu não te considero você como meu pai mais, não te honro, não te respeito mais, me dás. Imagina isso, meu irmão, imagina isso acontecendo. Tem muitos filhos hoje que estão, na verdade, saindo da presença do pai, está dizendo dessa forma, e vai caminhando por aí dizendo: eu quero, Senhor, tem negócio aí da igreja. Não, a igreja céu, trabalhar direto. Sabe o que o irmão falou para mim outro dia? Não vou sair da igreja céu porque vocês trabalham demais aqui. Deixa eu falar com você. Quando você descobrir isso de verdade, você vai entender que isso aqui é um privilégio.
Um privilégio, um privilégio. A Bíblia diz que essa igreja aqui crescia, sabe por quê? Porque dia após dia, não era domingo a domingo, não. A Bíblia fala que todos os dias o Senhor acrescentava. Sabe por que acrescentava? Porque a igreja estava em movimento. Estava no templo, estava nas casas, estava na sinagoga, estava nas ruas, trabalhando todo o tempo. E aí o Senhor ia multiplicando, plantando o seu reino na terra. É isso que Ele quer fazer. Deixa eu raciocinar aqui e trazer aqui de volta onde eu estava. Tem muita gente que precisa viver o novo de Deus ainda este ano, irmãos. Tem muita gente que precisa viver o novo de Deus ainda este ano, neste lugar. Em nome do Senhor. Não dá. Aquele menino que saiu de casa, esse filho mais novo, que pediu a bênção do pai, não vou nem falar que foi a bênção, pediu a herança do pai, e a bênção dele foi o dinheiro mesmo, foi para cima. Sem a bênção, o recurso dele acabou rapidinho. E não adianta você pensar que tem, que pode, que vai fazer. Sem a bênção, tu vai, na verdade, gastar tudo que tu tem, a esperança, o amor, a alegria de viver, rapidinho vai embora. Isso, na verdade, é só na presença do Pai, na casa do Pai, no convívio do Pai, que vai te dar alegria, te dar ânimo para você viver. Mas vamos lá. O filho caiu em si, ou seja, ele se manifestou. E sabe o que foi o treinamento dele? Verdadeiro. Ele falou assim: olha, eu preciso chegar na presença do meu pai, mas eu preciso treinar, o que eu vou falar para ele? Porque eu não sou mais digno de chamar ele de pai, e muito menos de filho, Ele não vai me considerar como filho, mas olha, eu vou tentar pelo menos que ele me trate como dos empregados dele. Escuta, pelo menos, E aí começou: pai, eu pequei contra o céu perante ti. Começou, a dizer: eu errei demais, eu vacilei demais. E ele fez isso, irmãos. Escuta só. E a Bíblia diz que o pai esperava ele retornar todos os dias. O pai estava assim na varanda, assim, olhando na estrada. Imagina aquela estrada, solitária, esperando, porque o pai sempre espera o filho voltar. Independente de quem o filho independente da cabeça dura que ele o que ele faz, sempre espera ele. Mas vamos lá, o filho chegou. A Bíblia diz que o pai recebeu em festa. Logo colocou o anel de volta no dedo, ali trazendo alguns significados, a sandália, a roupa nova, o banho novo, dizendo: não, você não é empregado, você é filho. Filho é sempre filho, vem para cá. Mas escute, encontrou um problema maior. Sabe qual é o problema maior? O irmão que estava dentro da igreja, o irmão que estava dentro de casa, o irmão que estava lá cultuando, estava celebrando, estava lá, coração doente, coração ferido. E aí você vai entender que quem está ferido sempre, escuta só, todas as pessoas que ficam falando essas coisas assim, aquela irmã falou ali uma palavra não é legal. Sabe por quê? Porque está ferida. Ela foi ferida, foi machucada, e ela continua ainda hoje, não estando curada, machucando e ferindo outras pessoas. E esse irmão que estava ali, ficou revoltado, irmão, porque ele também tinha influência, porque estava dentro, era filho também. Quando viu o pai celebrando uma festa, com todo mundo já lá, e matou até o boi lá para fazer um churrasco, eita glória. Judas não estava lá não, cadê ele? Não está nem aqui também. Estava lá fazendo um churrasco, aquela maravilha, aquela coisa toda. Então escute só, o irmão ficou totalmente transtornado, irmão. A ira, o que estava dentro dele, escuta só, revelou quem ele era de verdade. Os trabalhos aqui da igreja, a maneira que você faz na lanchonete, na limpeza da igreja, nos banheiros, é uma forma de mostrar quem você é, irmão. Eu disse aqui outro dia que você dizimar aqui na igreja, ofertar aqui, revela quem você é de verdade. Eu não dou nada, revela quem você é. Você está longe. Sabe por quê? Escuta só, independente que você ganha hoje R$100, independente que você ganha hoje 100 mil reais, diga amém, você vai reconhecer que é o Deus Todo-Poderoso que fez chegar na tua vida. Tem gente, na verdade, que quer ter legalidade sem fazer o caminho certo para fazer as coisas.
e aí não vê as coisas fluindo na tua vida, escuta só, e depois fica, para mim não anda, para mim não faz, para mim não acontece, sabe por quê? Quebra de princípios, isso, quebra. Deus, olha só, Deus não precisa dos meus presentes, e nem das minhas ofertas, muito menos do seu dinheiro, sabia disso? Não, é uma forma de você manifestar quem você é de verdade. Quer ver a tua vida se realizar em Cristo? Viva este novo de Deus sobre você. Quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Escuta só, quer ver? Primeiramente, o Espírito Santo constrangeu, eu volto no início da mensagem, para terminar, constrangeu a Barnabé. O Pedrão aqui não pediu, venda a propriedade, Barnabé. O Espírito Santo constrangeu por uma necessidade da igreja, porque é Ele que rege a igreja, é o Espírito Santo que rege aqui, toda esta igreja. Esses músicos, os cantores, os pregadores, a mídia, as crianças, a portaria, a lanchonete, mercado, sobre tudo, é o Senhor quem rege aqui, irmãos. É Ele quem faz, quem realiza. Agora, escute só, por favor. Quer ver isso acontecer de verdade? Que nós possamos ter um coração sincero, disposto a fazer, sempre com verdade. Chegar aqui, Jesus, sabe qual é o meu sentimento hoje? Nós se movimentamos bem aqui na igreja, mas eu não fiz o que deveria ter feito esse ano. Ainda eu estou devendo alguma coisa. Meu coração é um sentimento que eu tenho, por mais que eu tenha me movimentado. O pessoal fala, pastor, você trabalha demais. Eu acho que não. Eu acho que eu poderia ter feito mais. Eu acho que eu poderia ter visitado mais. Eu acho que eu poderia, na verdade, ter estado mais com os irmãos. Eu acho que eu deveria ter orado mais. Eu acho. Então, viver de verdade é o quê? Viver um evangelho genuíno. Sabe essas pessoas que, por exemplo, chega aqui no final do ano, ou talvez em algum lugar, poxa, eu li a Bíblia todinha neste ano. É bonito você ler a Bíblia todinha, mas não adianta você ler essa Bíblia de capa a capa este ano, sendo que uma parte dela não ficou plantada no teu coração. Não adianta. Sendo que ela não foi ministrada na tua vida, não adianta você ler. Não. Ela tem que trazer resultados. Escuta, toda a Bíblia, ela vai se evidenciar na tua vida com frutos extraordinários. Você vai ver, rapaz, aquela irmã está fazendo, olha a maneira que ela recebe a gente, olha a maneira que ela faz, olha a maneira que ele canta, olha a maneira que ele toca. Eu quero te dizer que nesta manhã é uma oportunidade que você tem para entender que aqui você não serve a homens, que aqui o teu culto, na verdade, é exclusivo para Ele. O Espírito Santo está aqui para receber o teu culto. Você não vem aqui porque precisa aparecer para o pastor. Não, aqui você tem 2 horas de adoração para dizer, Jesus, obrigado, eu estou aqui na tua presença. Jesus, o que tu quer me ensinar com esta palavra? Qual o teu direcionamento para a minha vida, Jesus? E Ele vai te falando. Eu disse aqui, primeiro, que tudo que você fizer, é a primeira lição, faça de verdade. Segundo, deixa eu falar, a graça de Cristo, ela não anula a colheita. O que eu quero dizer com isso? Tudo que tu planta, tu colhe. Ela não anula a colheita. A graça, ela não anula a colheita. Então, que nós possamos praticar aqui e plantar coisas maravilhosas. Ela nos ensina a plantar aqui. A graça, ela vai nos trazer um direcionamento aqui para nos ensinar a plantar o que é correto, o que é certo. Tá certo? Ela só quer te mostrar cada vez mais algo novo de Deus para a sua vida. A graça, ela vai te levando aqui, em meio às tempestades, às turbulências que são enormes sobre a tua vida, mas a graça de Cristo, ela vai. Agora escute, o que tu planta, nós vamos colher. Você canta. A plantação, você pode até escolher o que plantar, mas a colheita não. Então aproveite para plantar coisas maravilhosas, irmãos. Aproveite para plantar o amor nos corações. Aproveite para fazer as coisas corretas nesse tempo. O que vale a pena você levar uma palavra de maldade contra o nosso irmão? O que tu vai ganhar com isso? Fala para mim. Você sentar numa mesa para poder destruir a vida de alguém. O que tu vai ganhar com isso? Fala para mim. É só uma brecha que o inimigo encontrou dentro da igreja para usar você para fazer isso. Então, em nome de Jesus Cristo, receba o novo de Deus neste tempo. Então, vamos lá. Terceiro que me chamou a atenção,
Terceira lição que eu aprendo aqui, com a história da Ananias e Safira: você não deve fazer acordo e nem aliança com quem não honra a Deus e ao Espírito Santo. Mas pastor, essa é dura, segura, está apertando o cinto um pouquinho. Tu não deve fazer aliança com quem não honra a Deus e ao Espírito Santo. O problema estava com o casal, eles foram de acordo. O casal aqui é para um levantar o outro, não é para ficar concordando com o erro do outro. Você nunca, na verdade, deve concordar com o erro do outro. A esposa é para ajudar o marido é para ajudar a esposa. Os dois precisam se firmar juntos para poder caminhar. Então, os dois erraram. Ananias ou a Safira, por menos, deveria se manifestar com postura. Não. O que nós estamos fazendo aqui não é correto. Se um deles não estão em acordo, escuta só, talvez não teria acontecido mal para os dois. Então, em nome de Jesus, estejam atentos. Não faça essas alianças com quem, na verdade, te afasta de Deus. Não sente mesas com quem te distancia de Deus. E aí tem gente que tem uma conversa bonita. O capiroto também tem uma conversa bonita. E ele vai, na verdade, te trazendo uma proposta excelente. Escute, em nome de Jesus Cristo. Tenha relacionamentos que te acrescentam na tua vida espiritual. Se tu tem relacionamento hoje que distancia você, não vamos para a igreja hoje não, porque tem um programa melhor para nós. Não vai na igreja não, porque eu tenho. Escute só, cuidado na mesa que estamos sentando, porque na verdade essa mesa pode nos trazer muita doença, e essa doença pode nos causar a morte espiritual. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo, ele te traga discernimento em tudo que você fizer neste tempo. Glória a Deus. Eu, como pastor aqui, como o Senhor tem me colocado neste lugar, eu preciso direcionar a vida de cada um dos irmãos, porque tu não vai virar o ano da mesma forma que você está passando agora. Direcionar você, cuidado, avalie bem. Algumas coisas têm valor, outras têm preço. Vamos lá? Pastor, eu vou na igreja uma vez no mês, porque tem algumas coisas que têm preço, eu preciso ir atrás delas. Escuta, o que tem valor e o que tem preço na tua vida. Quer ver a tua vida ir bem? Deixa o Espírito Santo cuidar dessa vida sua aí, Direcionamento. Todo passo que você der vai ser assertivo, porque o Senhor quer que você viva esse novo tempo. Toda decisão que você tomar vai ser direcionada. Todo negócio que você fizer, o Espírito Santo vai colocar você na porta certa, no caminho certo, com as pessoas certas, e o nome dele será exaltado e glorificado para sempre. Compreender essa palavra? Diga amém. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Seu coração deve estar no lugar certo. Que essa palavra, esse exemplo, esse contexto da história de Ananias e Safira possa nos trazer uma palavra direcionada. Escute, não é porque eu estou aqui dentro da igreja, servindo aqui, que eu posso servir de qualquer maneira. Não é dessa forma. Faça com coração sincero. Escute, eu vou servir na mídia. Conta 1 a 2 vezes, terceiro culto não vem mais. Não, pastor, eu vou servir na boas-vindas. Conta comigo, pastor. E aí, 1, 2, 3 culto, quarto culto, não te acha mais. Eu vou no mercado solidário, não te acha mais. Eu vou na lanchonete, eu estou aqui para trabalhar, conta comigo. Eu vou, não te acha mais. Não faça isso. Escuta, não é necessário você dizer que vai servir. Compreender essa palavra? Não é necessário falar, pastor, eu vou limpar a igreja. Não é necessário. Pastor, deixa comigo, porque a igreja eu vou limpar amanhã. Eu vou vir aqui amanhã 10 horas da manhã e vou fazer a faxina completa. Não é necessário você falar isso, irmão. Por favor, não faça isso. Agora, faça aquilo que já está sendo gerado por Ele no teu coração. Diga para o Espírito Santo agora. Fala para Ele: Senhor, eu quero fazer, mas minhas forças estão pequenas, meu recurso não deu, não estou tendo resultado para fazer. Eu quero que você entenda essa palavra, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, amém? Se prepare para viver o extraordinário de Deus nesse tempo. Você, com tua casa, com tua família, em nome de Jesus Cristo. Você vai viver um tempo como nunca antes. Você vai dizimar nesta casa com muita alegria. A Bíblia fala, se você for fazer assim, esse ato de ofertar, que nós vamos fazer agora, e a diaconia pode vir também,
de dizimar, de ofertar, escuta, de fazer voto. Tem uns camaradas por aí. Escute, você sabia que tem irmãos da igreja aqui que contribuem para fora? Você sabia disso? E não perceberam a necessidade que tem dentro da igreja? Deixa eu falar, queridão, tu pode fazer voto que quiser. Existem passos, decisões erradas que se tomam na tua caminhada. Entendeu? Se você na verdade quer primeiro alimentar os filhos de fora e os filhos de casa passando fome, esquece isso. Deus não é glorificado nisso. Por favor. Porque tem um irmão lá que me fez fazer um voto. Esquece esse negócio, irmão. Esquece esse negócio. O voto na verdade tem que ser o teu coração logo com o Senhor, primeiramente dele, completo dele, completinho dele. Quando você na verdade entender isso, você vai viver o novo de Deus neste tempo. Aí tu terá, porque vai transbordar sobre a tua vida. Transbordar, e você vai poder ajudar tantas pessoas que você quer ajudar. Compreendeu isso? Diga amém. Amém. Cumpra princípios e você viverá os propósitos de Deus sobre a tua vida. Eu estou aqui com uma palavra de Deus, como pastor desse lugar, para direcionar a tua vida. O caminho é esse aqui. Isso aqui é perigoso, isso aqui traz morte. Então, em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra nessa manhã. Em nome do Senhor, em nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui com os nossos irmãos. Obrigado por tua poderosa palavra, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que essa palavra ela venha, Senhor, se evidenciar na minha vida, na vida da minha família, na vida, Senhor, de todas as famílias aqui presentes, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse tempo lindo, Senhor. Eu sei que o Espírito Santo quer tratar aqui de pureza, Senhor, tratar aqui de coração limpo, sincero diante de Ti, Senhor. Se existe alguma sujeira, alguma coisa, Pai, que te impede, que está distanciando esse irmão, Senhor, de sentar à mesa contigo, Espírito Santo, agora limpa mesmo esse coração, limpa mesmo essa mente, Senhor, limpa mesmo, Pai, que todos aqui possam trabalhar por propósito, Senhor, e não por obrigação, Senhor. Nos ajuda, nos instrui,